Bem, muito boa tarde a todos vocês, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos fazer o nosso momento de reflexão. Hoje o nosso tema é o princípio vital, a vida e a morte, com a nossa irmã Sueli. Vamos fazer a nossa prece para darmos início então ao nosso encontro. Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus querido amigo e mestre, agradecemos mais uma vez a oportunidade que estamos tendo, que a nossa irmã Sueli, que fará uso da palavra, possa ser bem intuída pelos irmãos da espiritualidade no tema que será proferido no dia de hoje. E que nós outros assim possamos apreender ao máximo esses ensinamentos para que possamos dar continuidade à nossa evolução no mundo físico rumo à perfeição. Obrigado mais uma vez, que assim seja, mestre querido, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Boa tarde para todos nós. Estamos entrando num assunto bastante interessante, porque é a base de tudo, né? Praticamente, que acontece na interação entre a dimensão espiritual e a dimensão material. Depois disso aí vem instinto e inteligência e vem o perispírito, que realmente é o elemento mais importante modificado, né, desse fluido cósmico. O princípio vital é aquilo que realmente dá vida à matéria. Por exemplo, essa mesa aqui, ela já teve princípio vital. No momento ela não tem, porque ela morreu, né? Ela está sem vida, mas ela pertenceu a uma árvore. E essa árvore tem princípio vital, que dá a ela a vida, os movimentos, porque a matéria em si não tem movimento. O que dá o movimento à matéria é esse fluido de vida, é esse fluido vital. Então ela está morta, né? Ela não tem. É diferente da parede, que é tijolo, né? Que são minerais. A madeira não. A madeira vem de uma árvore que tem vida. Então, ela tem princípio vital quando é árvore. Agora não, né? Agora ela está morta. Mas ela está se prestando ainda, porque ela só será decomposta quando ela for muito estragadinha, incinerada. Aí ela vai se decompor. Quando ela sofrer esse processo de decomposição, ela vai virar gases voláteis, né? Ou seja, na terra, na decomposição, estragando, ou através do fogo. E aí, decompondo essa mesa num fogo, por exemplo, nós vamos encontrar os mesmos elementos que compõem tudo aqui na Terra, inclusive a nossa organização física. Nós vamos ver que o princípio vital o princípio é o mesmo, mas cada organização molecular absorve de uma forma e se mostra, se apresenta também de forma diferente. Nós somos bem diferentes de uma árvore, mais ou menos falando, mas a composição da matéria da árvore é bem diferente da nossa, mas já é capaz de absorver esse princípio que lhe dá a qualidade de estar dentro dos elementos orgânicos, né? Então, vamos lá. Seres orgânicos e seres inorgânicos. Introdução de Kardec a esse estudo. Os seres orgânicos são os que trazem em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e apropriados às necessidades de sua conservação. Então, os seres inorgânicos, eles já são do reino vegetal para cá. No reino mineral, são inorgânicos, embora a gente encontre um elemento aí que está, digamos assim, no limite
do reino mineral para o vegetal, que é o cristal. O cristal, ele é capaz de se recompor se ele for imerso numa solução igual a ele. Igual a ele, tem que ser com os mesmos elementos. Então, ele está sendo estudado, ele já foi estudado há muito tempo, porque Gabriel Delany nos apresenta essa experiência quando escreveu os seus livros. E, vamos situar Gabriel Delany no tempo. Ele nasceu no ano da publicação de O Livro dos Espíritos, 1857, que Gabriel Delany nasceu. O pai de Gabriel Delany foi muito amigo de Kardec, e a mãe dele até auxiliou Kardec na codificação do Espiritismo. Então, olha só quanto é antiga essa experiência. Agora, provavelmente já tem até constatações científicas diversificadas por aí, né, sobre essa questão. Mas ele ainda está no reino mineral. Mas como ele tem essa capacidade de se recompor, ele pode estar ali no limitezinho, né, do reino mineral para o reino vegetal. Os seres orgânicos compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são os que não possuem vitalidade nem movimentos próprios, sendo formados apenas pela agregação da matéria, os minerais, a água, o ar, etc. Todos eles, né? Então, aqui nós temos aqueles que compõem os seres orgânicos, portanto, eles nascem, eles crescem, eles morrem. Nós temos aqui, então, a representação, né, de um elemento dos seres orgânicos que já morreu, mas que continua se prestando ao trabalho, né, digamos assim, que é a mesa. E a todas as coisas feitas, né, daquilo que vem da vida, das árvores e outras coisas mais. Bem, é a mesma força, Kardec pergunta, é a mesma força que une os elementos materiais nos corpos orgânicos e inorgânicos? E eles dizem que sim, a lei de atração é a mesma para todos. A lei de atração é que mantém, né, os átomos direitinho lá no lugar onde eles têm que ficar, né, com toda a sua esfera, com tudo, com os elétrons. Então, é a lei de atração que impede, né, que os astros fiquem se chocando, né? Cada um tem suas leis próprias, sua força própria, força centrípeta e centrífuga, né? Aquela que foge do centro e aquela que vai para o centro. Então, isso que é a lei de atração, que rege todos os elementos, tudo. Há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos. E eles dizem, faltou um acento aqui, é sempre a mesma matéria, mas nos corpos orgânicos ela é animalizada. Então, a diferença entre a matéria dos corpos inorgânicos e orgânicos não existe, é a mesma. Né? É a mesma, são os mesmos elementos, eles pertencem à Terra. Tudo, né, toda a parte material aí, parte do fluido cósmico universal modificado. Então, nós temos, diminuir um pouquinho esse ventinho aqui, depois se esquentar, a gente liga de novo. Eu cheguei aqui com calor terrível. A Terra, ela tem o seu próprio fluido, que já é uma modificação do fluido cósmico universal. Nós não temos, na atmosfera fluídica da Terra, embora ela esteja mergulhada nesse universo, né, do fluido cósmico universal, nós não temos ele primário, na sua origem. Já é modificado. O fluido cósmico universal, que pertence aqui à Terra, né, que está na atmosfera, que está presente na atmosfera, compõe a atmosfera fluídica da Terra,
já é modificado. E aí nós temos os elementos que têm origem nele, mais modificados ainda, que compõem os elementos aqui da Terra, de onde sai o nosso corpo e tudo que existe. Então são os mesmos elementos. A matéria é a mesma, só que em algumas organizações moleculares, ela admite a absorção do elemento vital, do fluido vital, que lhe dá essa característica de corpo orgânico, enquanto outros não. A gente sempre dá esse exemplo, eu já até falei nisso nos últimos dias que a gente esteve aqui junto, sobre a questão do papel, né? O papel impermeável não admite a absorção da água, enquanto que o papel comum, sim. Então, se ele tiver um tratamentоzinho, vai pingar água nele, ele não vai absorver, enquanto que o outro é papel também, mas de uma maneira diferente, ele absorve a água. Então, é mais ou menos o que acontece com a matéria. A maneira dela se organizar, a gente já viu isso aqui na questão do mineral, né, que o diamante é puro átomo de carbono, igual o nosso cabelo, igual a pontinha do lápis. Só a maneira desses átomos de carbono se organizarem é que dá essa diferença, mas é puro átomo de carbono. Então, tudo está na forma como eles se arrumam, como eles se agrupam, para dar tudo que existe aí, né? Inclusive a capacidade de absorver esse princípio vital que vai dar movimento e vai tornar essa matéria uma matéria orgânica, uma matéria com organismos, né, com órgãos. Qual a causa, então, da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Se ela não tem essa característica, ela não vai absorver, vai ficar na classe dos seres inorgânicos. Na 63, Kardec pergunta: o princípio vital é propriedade de um agente especial ou apenas da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? E eles respondem, é uma e outra coisa. Parece que isso aqui a gente não pode entender, né? Mas entende fácil, fácil. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. É ele que dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Então, da mesma forma que a matéria precisa absorvê-lo para ter movimento, ele precisa da matéria para dar vida. Porque ele, sem ela, ele não é vida. Então, ele é tanto o efeito quanto ele é causa. Ele é causa porque ele dá vida à matéria. Ele é efeito porque sem a matéria não tem vida. Então, por isso que ele é uma e outra coisa. Então, nós absorvemos o princípio vital e na própria organização ele também pode ser produzido. Há um exemplo fácil para a gente entender, embora eu não conheça nada de carro, mas eu tive um que me dava muito problema para pegar. Ele é um dos primeiros carros lançado a álcool. E no inverno, no frio, aquilo era desesperador. Eu parava, depois eu não conseguia fazer o bicho andar de novo. Eu acho até que eu estava conhecida na cidade, né? Porque acho que as pessoas tinham medo. E lá vem aquela que vai ter que depois empurrar carro. Né? Aí, não tinha nada a ver com a bateria, mas era a questão do álcool, né? Mas eu estou lembrando disso, por quê? O que acontece quando a gente... O que acontece quando a gente está com um carro que a bateria está fraca, para e depois não pega, né? Fica lá, nhen, aquilo não pega. Aí o que acontece? Se a gente não tiver ninguém para ligar rápido, para vir, para ajudar, para trocar ou qualquer coisa,
alguém vai empurrar também o carro e ele vai pegar no tranco, né? Ele vai pegar no tranco. E aí, o que acontece? Ela vai se recuperando até mudar. Lógico que isso não vai demorar muito, né? Isso não vai demorar. Mas no momento que ele pegou, a bateria começa a recarregar nele mesmo. Então, quer dizer, precisa do carro ligar. Então, tem que ter o elemento para que aconteça isso, né? A ignição, as velas, aquelas coisas que botam o carro em movimento com a bateria, e depois que ele está em movimento, ela vai se recarregando. Então, é mais ou menos isso que acontece com a questão do princípio vital. A matéria absorve o princípio vital, que dá vida a ela, no caso, nós, né, seres orgânicos, que tudo, até a plantação também tem os órgãos todos, né, que se movimentam e que fazem o princípio vital circular e produzem esse princípio vital. Então, nós temos uma organização, nós temos sistemas orgânicos no corpo que funcionam assim, concatenados um com o outro ali, né? Então, é o circulatório, é o sistema respiratório, digestivo e todo ele funcionando ali. Então, quando está tudo certinho, quando está tudo funcionando, como no carro está lá a ignição boa, as velas estão boas, quer dizer, vai funcionar. A bateria vai recarregar porque ele está funcionando. Então, conosco acontece a mesma coisa. Essa matéria absorveu o princípio vital, aquele elemento que lhe deu a vida, provocando o funcionamento dos órgãos, né? Todo esse sistema funcionando. E quando esse sistema funciona, ele produz princípio vital. Por isso que ele é efeito e causa. Então, quando nós estamos doentes, o que acontece? Os órgãos não funcionam muito bem, dependendo, né, de onde está o problema. Então, ele vai criar problemas para a produção desse princípio vital, já que ele não pode estar organizado com os outros. Então, a produção vai ser menor. E nós vamos perdendo o princípio vital com isso. Nós vamos deixando de adquirir e aquela organização que está doente não segura ele. Por isso que quando há, né, uma falência de órgãos, a gente acaba morrendo. Né? A gente morre. Morre por quê? Porque ele não só não retém, não produz, quanto não retém. Então, a gente pode até receber, porque ele é transferível para outras pessoas, mas a gente não consegue manter, porque não tem organização funcionando para receber esse princípio e para produzir muito menos. Então, aí acaba acontecendo a morte. Vimos, Kardec pergunta, que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro, né? Já que ele é tão importante, eles dizem, é um dos elementos necessários à constituição do universo, mas tem a sua fonte nas modificações da matéria universal, porque ele é a matéria. Ele é matéria. Ele é um fluido bem material, que dá vida à organização material. É um elemento para vós, como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois todos procedem de um mesmo princípio. Está vendo? É tudo já modificação do fluido cósmico. Nós não temos fluido cósmico original, primitivo aqui na Terra. Já todos os fluidos que nós temos são já modificações do fluido original. Aí, na 64A, Kardec continua, né? Parece resultar daí que a vitalidade não tem como princípio um agente primitivo distinto, sendo antes uma propriedade especial da matéria universal, devida a certas modificações desta
eu não dei entonação, mas é uma pergunta, né? Devido a certas modificações desta, e eles respondem, é essa a consequência do que dissemos. Então, ele não é uma coisa particular, ele é uma particularidade do fluido, mas ele não é mais um elemento. Nós temos dois elementos constitutivos do universo, né? O espírito e a matéria. O princípio inteligente e o princípio material. Um precisando do outro para poder evoluir. E, acima de tudo, o Criador no controle disso tudo. Agora nós temos aqui a 65, onde Kardec pergunta: o princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? A gente vai vendo que ele vai perguntando quase as mesmas coisas, né? Mas os espíritos, tem hora que eles... Mas isso já foi dito, tipo assim, quase que eles demonstram uma ansiedadezinha aí, né, uma impaciênciazinha com a gente. Então, olha só. O princípio vital reside, então, num dos corpos que conhecemos? Eles respondem, ele tem como fonte o fluido universal. De novo, ele já falou isso 2 vezes, né? Mas Kardec insistia, igual que a gente faria, no caso, né? É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o liame entre o espírito e a matéria. Isso aqui eu devia ter posto em vermelho para chamar bastante atenção, para não se confundir esse fluido vital, princípio vital, com o perispírito. Porque o que a gente ouve o tempo todo, o que vocês ouviram o tempo todo até agora? Que o perispírito é o liame entre o espírito e a matéria, certo? E continua sendo e é a mais importante modificação do fluido cósmico, e sem o perispírito não há integração do espírito com a matéria. Então ele continua sendo o liame entre o espírito e a matéria. Mas por que Kardec, aqui os espíritos aqui, colocaram também o fluido universal, o fluido vital? Fluido e princípio vital são a mesma coisa. Por que eles puseram aqui que ele, o fluido, princípio vital, é o intermediário, o liame entre o espírito e a matéria? Porque sem ele também nada acontece. Ele também é o liame entre o espírito e a matéria. Então vamos entender direitinho. O espírito necessita de fluidos que deem a ele uma espécie de corpo espiritual. Porque o espírito, ele não tem forma, ele é uma chama, uma flama, uma energia. Então ele não tem forma. Então, para que ele se manifeste, se apresente, ele precisa de um aglomerado fluídico que lhe dê, entre aspas, um corpo. A gente fala corpo, mas não é corpo, né? E é através desse aglomerado fluídico que envolve esse princípio inteligente, que é o espírito, essa energia, essa flama, digamos assim, que ele consegue interagir, porque esse perispírito, esse aglomerado fluídico, ele é material, ele é semimaterial, ele é quintessenciado, mas é uma matéria ainda. Só que ela não oferece obstáculo a nada, ela é fluida, ela passa pelos lugares. Então, através desse fluido, o espírito consegue interagir com a matéria bruta, senão ele não tem essa possibilidade. Mas vejamos, para que o espírito possa interferir na matéria, essa matéria tem que estar animalizada. Senão, o que ele vai fazer? Ele vai ficar interagindo com uma pedra, né? Ele vai ficar interagindo com a terra? São elementos inorgânicos? Não. Ele precisa interagir com os elementos orgânicos. E para que os elementos sejam orgânicos, eles têm que ter princípio vital, senão eles não são considerados orgânicos. Então, sem o princípio vital, também não há interação dos espíritos com a matéria. Por isso que Kardec
quando obteve essa explicação aqui dos espíritos, nem passou pela cabeça dele questionar isso aí, porque é óbvio, né? Para que os fluidos, por exemplo, a vida, o corpo é matéria, o espírito comanda o corpo, mas para que ele faça isso, ele precisa de um elemento que o ligue ao corpo. Esse elemento é o perispírito, que faz a ligação entre o espírito e a matéria. É ele, como a gente já falou aqui, que carrega para o espírito as sensações do corpo e leva para o corpo as impressões do espírito. Ele faz esse trabalho de vai e vem. Mas esse corpo precisa estar no reino orgânico. E para que ele esteja no reino orgânico, ele precisa ter princípio vital. Então, ele está abaixo do perispírito, nessa importância, mas sem ele também não há interação. Então, digamos que nós temos, para uma comunicação, para uma interação do espírito com a matéria, nós temos o perispírito, que são os fluidos, onde o espírito manipula para atuar na matéria mais densa, e abaixo desses fluidos aí, que envolve o perispírito, nós temos o fluido vital que animaliza a matéria. Então, digamos que o perispírito está com o espírito e o fluido vital com a matéria. Então, os dois precisam dos outros dois para que haja uma interação. Espírito e perispírito vão interagir numa matéria com o princípio vital. O princípio vital, então, pertence à matéria e o perispírito ao espírito. Mas sem ele não acontece nada. Inclusive, é através desse princípio vital que manifestações físicas acontecem no planeta. Não é só com a interação do perispírito. Precisa do fluido vital, precisa do médium. Por isso que os elementos, as manifestações físicas, precisam sempre de um médium para se colocar à disposição de uma interação fluídica para que o fenômeno aconteça, seja ele qual for. Passou aí o filme Kardec. Eu até pensei que tivesse mais assim a biografia de Kardec, mas não. Foi só mesmo mostrando como que ele conheceu esse fenômeno da interação dos espíritos aqui nesse mundo, né? Da manifestação dos espíritos. E como então surgiu a doutrina espírita. Ele foi convidado a ver as mesas girando no ar, se levantando e girando. Então ele disse uma frase, né? Antes de ir ver, que se provarem para ele que as mesas têm inteligência e têm nervos, né, e músculos, que ele ia ver. Momentaneamente, inteligência não, mas momentaneamente, vida elas têm. Porque se isso não acontecesse, elas não poderiam estar ao comando dos espíritos. Então, os espíritos, para fazerem aquele movimento das mesas girantes, eles precisam do fluido animalizado, que momentaneamente vitaliza aquele objeto. Madeira, seja o que for, né? Momentaneamente. Passado aquele fenômeno ali durando segundos, parou, não tem. Não é que a mesa vai criar vida, não. Eles vão se utilizar desse fluido vital que animaliza a matéria, tornando essa matéria orgânica. Eles vão se utilizar desse fluido que nós temos, os médiuns têm, os encarnados têm, porque os espíritos desencarnados não têm. Esse fluido vital só pertence ao homem encarnado, ao espírito encarnado, só quem está aqui no mundo. Fora isso, quando morre o corpo, esse fluido é devolvido ao todo. Ele não permanece, ele não é individualizado, ele não é inteligente.
Ele apenas animaliza a matéria. Por isso, torna essa matéria orgânica. E quando essa matéria morre, ele é devolvido ao todo. Então, não tem nada a ver com fluido do perispírito, que esse vai com o espírito. Ele pertence a ele. Mas ele é de onde? Ele é do planeta onde esses espíritos estão reencarnando. Se ele parar, como a gente já falou aqui, se ele não tiver mais necessidade de reencarnar no planeta Terra, por exemplo, ele vai devolver esses fluidos, igual que a gente devolve o princípio vital quando morre o corpo. Né? Não é a gente que devolve, ele se desprende. Isso não tem uma ação inteligente aí. É uma coisa da própria natureza. Então, ele retorna ao todo, enquanto que o espírito, quando vai reencarnar num outro planeta, ele não pode levar esses fluidos que estão aglomerados em torno dele de um planeta que ele não vai mais reencarnar, porque o outro planeta é diferente. Então, são diversificadas as matérias. Então, o que acontece? Ele vai deixar aqui. Esses fluidos serão devolvidos ao todo aqui no planeta, e ele então vai manipular os fluidos do planeta onde ele vai reencarnar para que ele arrume um novo corpo para ele, né? Que ele aglomere em torno de si dessa inteligência, dessa energia, o fluido de acordo com o planeta. Mas ele está sempre com o perispírito. Seja qual for o planeta que ele tiver, ele está com o perispírito daquele planeta. Ele precisa desse corpo espiritual, senão ele não consegue interagir no corpo físico. Então, o perispírito segue com o espírito. O princípio vital, morto o corpo, é devolvido ao todo. É apenas um elemento que dá vida à matéria. Então, é bem diferente, né, do princípio espiritual ao princípio vital. Tem nada a ver um com o outro. O princípio espiritual é o espírito e o princípio vital é o que dá movimento. Agora, ele é o intermediário por conta disso. Como que o espírito vai interagir com uma matéria do reino dos inorgânicos? Tem interação. E para quê? Qual o objetivo, qual a finalidade disso? Né? Já no reino da inteligência superior, dos espíritos reencarnados, sim. Então, ele ajuda a fazer essa ligação, porque sem ele não tem essa interação. Por isso que também ele é um liame entre o espírito e a matéria. Eu espero não ter enrolado muito. Se enrolei, depois a gente conversa, coloquem suas dúvidas aí. Porque as coisas, o espiritismo, a doutrina espírita, tem gente que fala assim, ela é muito difícil de se compreender. Gênesis, então, as pessoas têm assim um preconceito quanto à Gênesis. Não, aquilo é muito difícil, é muito difícil. A Gênese, ela não é difícil, porque ela é hipotética, não tem nem afirmação, quase nada ali dela. Né? Ela é mais hipotética. Agora, tem algumas coisas que realmente, às vezes, a gente tem dificuldade de entender aquelas hipóteses que Kardec está relacionando ali na Gênese. Mas também, nós temos que reconhecer, temos que ser humildes para reconhecer as nossas limitações. Eu vejo, às vezes, pessoas que são muito estudiosas da doutrina espírita acharem que conhecem tudo, que têm conhecimento da verdade. Ora, que prepotência! Primeiro que a codificação, o espiritismo, nos foi revelado aquilo que a gente já pode conhecer. Com o espiritismo, Kardec nos deu a conhecer, os espíritos, né, deram a conhecer tudo que a gente já pode entender, mas isso não é nada perto de tudo que existe no universo. Então, se nós estivéssemos com conhecimento total da doutrina espírita mesmo, aquele que se diz assim, não, eu conheço bem tudo sobre doutrina espírita, ele ainda estaria engatinhando nas verdades universais.
Então não tem essa questão de falar, não, porque eu já vi isso acontecer, inclusive assim com um orgulho enorme, achando que sabe mais que os outros, que sabe mais que as outras religiões. A não saber, olha, pelo contrário, aquela pessoa que estuda o espiritismo com imparcialidade, querendo aprender, estuda a fundo, quanto mais ele estuda, mais ele sabe que menos ele sabe. Porque é tão grande que ele vai vendo aquilo e fala, meu Deus, eu não sei nada mesmo. Então, quanto mais alguém estuda o espiritismo, mais consciência ele tem que ele não sabe nada acerca do universo, porque é muito grande, é incomensurável. Então, o que a gente faz aqui é dar a conhecer aquilo que os espíritos nos dão a conhecer, que a gente passa, estuda junto, mas não temos a pretensão de responder questões, né, sobre as verdades universais, porque isso nem nos é dado conhecer. Nós precisamos reconhecer antes as nossas limitações, as limitações de um espírito ainda inferior que está encarnado num mundo de provação e expiação. Então, os espíritos nos deram a conhecer o que a gente já pode conhecer, e ainda assim a gente encontra muitas dificuldades. Então, nós estamos engatinhando nisso aí, né? Nós não temos nenhuma prepotência em ser donos de verdade nenhuma, porque o próprio espiritismo não é assim. Ele revelou as leis que existem na dimensão espiritual, mas como Kardec deixou bem claro na Gênese, não fechou, o espiritismo não fecha nada. Ele deixa aquela abertura realmente para todas as descobertas. E a gente vai junto fazendo também as nossas descobertas dentro daquilo que a gente tem, né, de trunfo, que é a doutrina espírita. Mas a gente não tem essa pretensão de conhecer verdade. Então, tudo que é dado realmente é mais na superficialidade, para que a gente possa começar a entender alguma coisa. Então, que fique bem claro, ele é o intermediário, o liame entre o espírito e a matéria, mas ele não é um perispírito. Ele é também esse elemento aí que vai fazer ligação, e é fundamental, mas o perispírito é uma coisa que pertence ao espírito e ele pertence ao corpo físico. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? E eles dizem sim, modificado segundo as espécies. Olha só que interessante. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento e não o produz. Outra coisa para se entender, ela recebe esse movimento e não o produz. Não quer dizer que ela não possa produzir depois de receber. Ela não produz sozinha esse movimento. Agora, a partir do momento que ela recebe o fluido vital, aí com a organização e o funcionamento de toda essa organização, produz esse princípio. Mas ela tem que receber, porque ela não produz ele antes. Ela precisa receber para depois ela, então, vai multiplicar, né, aquilo ali na sua organização, quando tem disciplina. Porque quando não tem, olha, tantas coisas nos fazem perder princípio vital, nos impede de adquirir princípio vital, pensamentos negativos, as inferioridades, o ódio, a inveja, o orgulho, a vaidade, tudo isso nos impede de adquirir princípio vital. Porque a gente danifica. Vocês nunca ouviram falar que alguém morre de inveja? E morre de inveja. Não pensam que não morre, não, porque morre. Faz o outro morrer? Faz se ele estiver na sintonia, fica seco, né? Na linguagem popular. Então, há muitas coisas que nos impedem, fora as doenças, fora os outros problemas todos, né? O modo de vida. Então, aqui tem uma coisa interessante, ó. Modificado segundo as espécies, é o mesmo princípio vital que anima a árvore, as plantas, todos os vegetais, é o mesmo que nos anima. Mas ele, na nossa organização, ele está mais modificado ainda.
É o fluido cósmico, ele é modificado segundo a espécie. Né? O nosso corpo, a nossa matéria, a nossa organização é diferente dos vegetais, da matéria ali dos vegetais. Mas o princípio é o mesmo. Ele apenas se adequa à matéria que ele vai animar. Então, ele é plástico, ele é modificável de acordo com as necessidades. E a sua quantidade também. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou somente se desenvolve com o funcionamento dos órgãos? Eles respondem, desenvolve-se com o corpo. Tá vendo? Ela desenvolve-se com o corpo. Ela recebe e depois ela se desenvolve. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? É necessária a união de ambos para produzir a vida. Então, uma vez que essa matéria, que esses elementos materiais absorveram o princípio vital, essa matéria pode morrer, que ela não volta ao seu estado, ela vai ser incinerada, ela vai ser, quando ela for decomposta, ela vai reintegrar-se no todo, que ela não se perde, ela não tem fim, né? Ela não se extingue. Agora, ela não perde enquanto ela está ali, recebendo, ela não perde. Essa mesa, ela está morta. Mas ela não perdeu a qualidade dela. Ela está morta. Ela está morta porque a árvore foi cortada. Então, ela não tem princípio vital. Já teve, quando ela estava lá na árvore. O nosso corpo, ele não deixa de ser um corpo orgânico. E nem essa mesa também. Uma vez adquirido, ele permanece. Não é uma coisa que fica. Agora, a vida só fica movimentada quando está vivo. Né? Então, o corpo morreu, não tem movimento. Essa mesa também não tem. Mas, quem sabe, a árvore, talvez de onde ela saiu, ainda esteja lá, viva, plantada, produzindo. É difícil, mas pode acontecer, né? Podemos dizer que a vitalidade permanece latente quando o agente vital ainda não se uniu ao corpo? É isso. Então, esse princípio vital, ele permanece latente e ele só se transforma em vida quando ele tem a matéria para ele animar. Por isso que ele não é vida. Ele precisa da matéria. Então, ele está latente. E aí, quando ele é absorvido pela matéria, ele dá vida à matéria. Ali ele se torna uma vida. Fora isso, não. Então, um precisa do outro. Pode-se, portanto, logicamente, admitir que, ao se formarem os seres orgânicos, assimilaram o princípio vital por ser necessário a destinação deles. Ou, se o preferirem, que esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo por efeito mesmo da combinação dos elementos, tal como se desenvolvem, dadas certas circunstâncias, o calor, a luz e a eletricidade. Então, são absorvidos. Né? Ele não existe sozinho, ele é uma modificação do fluido cósmico, mas ele não é a vida. Ele só é vida quando ele é absorvido pela matéria, né? Pela forma como essa matéria se organiza. Comentário de Kardec. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo impulsionado pela atividade íntima ou princípio vital que neles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos, a ação destes entretém e desenvolve o agente vital mais ou menos como o atrito produz o calor. É aquilo que a gente falou dele ser absorvido pela matéria, né? Ele é absorvido, fez a matéria orgânica, põe os órgãos em funcionamento, porque ele é vida, e esses órgãos, uma vez em funcionamento, produzem esse princípio vital, esse princípio de vida. Por isso que quando é importante que a gente mantenha a organização em equilíbrio, é o que menos a gente faz, né? A gente danifica muito. E a gente não sabe o tanto que a gente perde de princípio vital. E para o nosso governo, o princípio vital termina.
porque a quantidade de princípio vital que uma pessoa vai precisar durante a vida é determinado pela genética ali. Então, nós já nascemos com a quantidade de princípio vital que a gente vai precisar. Da mesma maneira que a gente nasce com os órgãos que nós vamos precisar durante a vida. A gente vai precisar de um coração, rim a gente precisa de 2, pode viver com 1, mas, né, é sempre um cuidado extra. Então, a gente já nasce com isso tudo prontinho. A gente vai ver aqui um ensaio de Gabriel Delane explicando essas coisas. Então, a gente nasce com a quantidade de princípio vital que vai dar para a gente viver. Por quê? Nós fazemos uma escolha de provas, nós temos um período de tempo para viver nessa Terra. Então, ao reencarnarmos, isso já vem no nosso mapa kármico. A quantidade de tempo que a gente vai ter aqui na Terra, as principais funções. E depois, aqui, é que nós vamos, através do livre-arbítrio aqui na Terra, colocar em prática tudo isso. Poderemos acertar ou errar. Ah, mas então eu não tinha livre-arbítrio? Teve, desde sempre. Quando fez a escolha das provas, já foi com o próprio livre-arbítrio. A menos que não tenha tido condições de fazer suas escolhas. Aí é imposta, né, ao espírito reencarnante a aprovação dele, as expiações, aquele mal. Vai ser imposto a ele. Mas quase sempre nesse nível que a gente já se encontra, a gente pode escolher sim. Então a gente usou o livre-arbítrio para fazer as escolhas e depois, quando as escolhas principais, foi aceito o nosso plano, aí a gente vem para o mundo e vai colocar esse plano em prática através do livre-arbítrio. Então nós vamos fazer escolhas, o tempo todo a gente faz escolhas. Nós não temos um destino pronto, claro que não. Existem os desígnios de Deus, o que Ele quer vai se cumprir. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio para a gente determinar o tipo de vida que a gente vai querer aqui. Não é as condições da vida, pura e simplesmente, que essas a gente até já traz no nosso plano. Eu talvez tenha que desenvolver essa ou aquela doença. Agora, como eu vou lidar com essa situação? Como eu vou manter o meu equilíbrio se eu tenho um câncer? Claro que eu posso manter. Eu posso manter o equilíbrio, sim. Nós podemos ter controle disso. Eu posso não ter controle para curá-lo. Se ele tiver que me levar dessa vida material, ele vai me levar. Mas eu posso, com toda a obediência às regras do corpo, né, da medicina, eu posso fazer um controle e ter uma qualidade de vida razoável dentro desse quadro. Ou não. Ou eu posso ser totalmente indisciplinada, não querer nem saber de nada e adiantar até a minha partida daqui. Aí eu vou fazer o princípio vital se esvair com muito mais rapidez e pronto. Vou embora antes como suicida indireto. Então essa questão do livre-arbítrio é importante para isso. Porque escolhendo bem, nós vamos manter esse princípio vital circulando em nós, quando a gente está obedecendo a lei da organização física, da organização espiritual, moral, a gente consegue controlar melhor isso. Do contrário, a gente só vai perder princípio vital, só vai perder e vai adoecer. Porque muitas vezes doenças que nós não éramos para ter, não são doenças kármicas, elas podem passar a existir na nossa organização física por perda de princípio vital, que tira a vitalidade dos órgãos e os coloca doentes. Então, isso pode acontecer por mau uso do livre-arbítrio. Então, é muito importante que a gente tenha essa conscientização, né? O princípio vital, então, é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos, a ação destes desenvolve um agente vital, mais ou menos como um atrito produz calor. Então, isso é de nossa única responsabilidade. A produção do princípio vital, tirando a questão da doença, é puramente de nossa responsabilidade. Nós podemos perfeitamente conduzir isso aí, né? Basta que a gente tenha uma compreensão,
uma resiliência na vida, uma compreensão, uma aceitação. Resignação, eu acho o termo acertado. Porque a resignação, ela não é aceitação, não é só isso. A resignação é a aceitação do problema para que a gente possa reagir e melhorar a nossa situação. Não é se entregar ao problema. Ah, eu tenho isso como karma, esse câncer é um karma, eu vou embora dele. Karma não tem que durar uma vida inteira. Ainda que eu tenha uma doença kármica que vai me levar dessa vida, eu posso ter uma condição melhor de vida até que chegue o meu dia. O que nós não podemos é nos entregar diante das situações que a gente perde princípio vital. E aí acelera o nosso processo de doença, né? Aqui, eu não posso... Está frio, mas eu desligo, eu não consigo, começa a suar. Olha só, aqui nós temos textos tirados do livro de Gabriel Delany, Evolução Anímica. Ele, como eu disse, foi um grande pesquisador do espiritismo. Ele nos ajuda a compreender aqueles conceitos espíritas com toda a seriedade, né? Ele é uma pessoa bastante confiável, né, no que ele escreveu, bastante confiável. Como eu disse, quem não estava aqui antes, ele nasceu no ano que foi lançado o Livro dos Espíritos, né? 1857 que ele nasceu. Então ele tem lá, né, nesse livro Evolução Anímica, tem um capítulo que fala sobre a força vital. Força, princípio, fluido, tanto faz. Só não pode ser fluido. Contanto que seja fluido, força, princípio, tá ótimo. Olha, eu às vezes assisto essas palestras, mas ninguém fala fluido. Todo mundo fala fluido. Impressionante. Eu não sei de onde eles tiram isso, que não tem acento. Para onde eles tiram que é fluido? Não tem. É fluido, está lá, não tem acento, né? O I não é. Isso não é hiato, né? Se não teria. Então não tem. Eu não sei de onde que eles leem fluido. Dá um desespero na hora, assim. Porque eu fico pensando, meu Deus, por que está lendo assim, né? Não tem, né? Mas tudo bem, tá aí. Então nós temos aqui uma coisa que vai nos ajudar a conhecer um pouco isso, mas não temos a pretensão nem de fazer entender e nem de entender todo esse processo. Mas vamos chegando lá, vamos devagarinho que a gente chega. Olha só, falta 5 minutos, não vai dar nem para acabar. No germen, isso aqui é desde o nascimento, tá? No germen, que deve constituir mais tarde o indivíduo, germen formado pelo ovo fecundado, depois da união dos gametas masculinos e femininos, reside uma potência inicial resultante da soma das potências vitais dos genitores no instante da procriação. É só para a gente poder entender como que essa matéria absorve. Olha só, essa matéria já absorveu o princípio vital desde que o homem está no mundo, desde que entrou nos seres orgânicos. Então não é cada indivíduo absorvendo do todo esse fluido vital, não. Já está lá no DNA, né, de cada um, já está lá nas células, né, que vão formar o corpo. Isso já existe lá. Então nós não vamos absorver princípio vital cada vez que forma um bebezinho, não. Já está lá. Então está aqui, ó. Poder-se-ia dizer que o germen encerra uma energia potencial que se transforma em energia atual para o curso todo da existência. Tá vendo? Já está lá. Olha aqui, ó. Poder-se-ia dizer que o germe encerra uma energia potencial que se transforma em energia atual para o curso todo da existência. Todo o fluido vital já está ali, que nós vamos usar durante a vida. É esta uma força assaz variável, segundo a natureza dos seus componentes. Cada um com seu tempo de vida, com as suas tarefas, com as suas funções. A árvore tem a dela, nós temos a nossa. Se os genitores se encontram no vigor da idade,
Possuindo ambos uma vida intensa, o gérmen acumula em si uma grande energia latente. Mas, se ao invés a vida está em declínio, num ou em ambos os genitores, ultrapassando um certo limite, não mais se transmite, a fecundação não se dará. Entre esses extremos podem existir todas as graduações de potência germinal. Então, veja bem, nós, né, mulheres, produzem todos os óvulos que ela vai usar a vida inteira. Mas eles envelhecem, né? Eles envelhecem, eles vão perdendo o quê? Princípio vital. Por isso que, em determinado tempo, quanto mais a idade se aproxima da mulher, mais dificuldade ela tem de engravidar. Porque os seus óvulos estão com pouco princípio vital, não vai haver a fecundação. Então, quanto mais ela espera, mais dificuldade ela tem para isso. Quando está novinho, né, quando está assim recém-criado, ele está com toda a carga de princípio vital. E vai realmente ter uma facilidade enorme se não tiverem outros problemas, né? Salvo aí problemas kármicos de qualquer outra ordem, ou até de não produção, né, de óvulos, o que pode acontecer por questões kármicas. A força vital é, portanto, uma energia de capacidade variável, conforme a sua intensidade primitiva e também segundo as circunstâncias em que se desenvolve. Que circunstâncias são essas? Problemas kármicos. Nós não podemos assim separar isso. Nós temos problemas kármicos a cumprir. Então está tudo dentro desse quadro, né, das necessidades físicas, das necessidades espirituais, das necessidades kármicas, está tudo engajado. Então os espíritos vão procurar pais que possam lhe dar condições de desenvolver o seu corpo desta ou daquela maneira para que ele possa cumprir a sua função kármica. Então isso tudo está organizado, isso não tem nada assim jogando dados, né? Não existe essa possibilidade, não é ao acaso que essas coisas acontecem. Então essa força vital, ela carrega essa energia, né? Essa capacidade, ó, variável, conforme a intensidade primitiva e também segundo as circunstâncias em que se desenvolve. Essas circunstâncias é exatamente a situação kármica da alma, né? Eu não vou botar isso aqui para frente, que vai atrasar muito e não tem necessidade. A gente não vai se formar. E essa observação de Gabriel, ela não vai também dizer assim, a gente vai conhecer direitinho sobre o princípio vital, como que ele começa. Não. É apenas uma noção que a gente pode ter de como que essas coisas acontecem. Mas não vamos ter a prepotência aí de saber sobre isso, conhecer essas verdades, né, que são do universo, estão aí, mas que ainda, vulgarmente falando, ainda não é para o nosso bico, né? Porque a gente é espírito inferior. Então a gente precisa tratar de fazer reforma íntima, de crescer um pouquinho, de diminuir as nossas paixões, de crescer um pouquinho mais, evoluir um pouquinho mais, que quanto mais a gente evolui, mais a gente tem facilidade de conhecer as coisas. Então vamos partir desse aqui semana que vem, se Deus nos permitir, aqui presente. Muita paz para todos.